Olá, pessoal! Hoje trago a vocês o modelo ácido-base de arrênios e suas aplicações. Lhe convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E já pode deixar o seu joinha. Tenho certeza que você irá amar essa aula. Vamos lá? Modelo ácido-base de arrênios. Olha, pessoal, em 1887, o químico sueco Sylvain Arrhenius propõe, a partir de dados experimentais, sua concepção sobre ácidos e bases. Olha, em 1903, Arrhenius é agraciado com o Nobel de Química pelos avanços na química possibilitado pela teoria de dissociação eletrolítica. Na concepção de Arrhenius, ácido é todo composto que, dissolvido em água, origina H3O+, como um único cátion. Esse H3O+, é conhecido também como um íon hidrônio. Veja como ele se forma. Nós temos aqui o cloreto de hidrogênio gasoso reagindo com água, no caso no estado líquido, e aí esta reação produz o íon hidrônio, H3O+, e também o íon Cl-. Veja bem como isso ocorre. Após o HCl ser ionizado pela água, ele fica nesse formato, H+ e Cl-. A água, por ter o oxigênio muito eletronegativo, acaba atraindo fortemente o íon H+, formando assim o íon hidrônio, H3O+, juntamente com o Cl-. No modelo de Arrhenius, nós temos aqui um exemplo clássico de um ácido. A base é todo composto que, dissolvido em água, origina OH- como único ânion. Esse íon OH- também é conhecido como íon hidróxido ou hidroxila. Veja como ele se forma. Nós temos aqui o NaOH, que é o hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica. Quando dissolve em água, ocorre a dissociação iônica, ou seja, a separação dos íons Na+ e do íon OH-. Este íon OH- é o íon característico da base de Arrhenius. Pessoal, veja só uma diferença. No modelo do ácido, eu mostrei para vocês aqui na equação, a água antes da setinha, indicando que ela está sendo aqui um reagente. Ela está reagindo com o ácido. Por isso que deu origem ao íon H3O+, o íon hidrônio. No caso aqui da reação com a base, veja que a água ela está apenas separando os íons que já existiam, fazendo assim a dissociação iônica. Mas observe que a água não está participando da reação em si. Só ocorre aqui a solvatação pela água do íon Na+ e do íon hidroxila. Nós temos aqui um clássico exemplo de uma base de Arrhenius. Vamos ver com mais detalhes como ocorre a ionização dos ácidos. Veja bem, tenho aqui 3 exemplos. No primeiro deles, nós temos o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. Veja que, ao dissolver em água, ocorre a ionização do H e do Cl, ou seja, formando o H+ e o Cl-, como vimos há pouco. O H+ é absorvido pela água, formando o H3O+. E o íon Cl- fica aqui, ó, na solução. Nós temos aqui o outro exemplo do HNO3, que é o ácido nítrico. Veja que ocorre aqui a ionização, formando o íon H+ e o íon NO3-. O íon H+ vai para a água, formando o íon hidrônio, e nós temos aqui também na solução o NO3-. No caso aqui do terceiro exemplo, nós temos o H2SO4, que é conhecido também como um ácido sulfúrico. Observe aqui que nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Então, o ácido sulfúrico vai perder esses 2 hidrogênios, ou seja, 2 íons H+. Como são 2 íons H+, serão necessárias 2 moléculas de água, uma para cada. Por isso que vai dar origem a 2 íons hidrônio, 2H3O+. Como são 2 hidrogênios que estão se ionizando, são 2 hidrogênios que estão perdendo elétrons cada um. Então, o SO4 recebe esses 2 elétrons, que pertenciam a cada um dos hidrogênios que foram ionizados, formando assim o SO4 2-. Esses 3 íons que se formam, o primeiro, o Cl- é chamado de íon cloreto, o NO3- é conhecido como íon nitrato, e o íon SO4 2- é o íon sulfato.
são íons super importantes nas formações de sais, que veremos mais à frente. Veja também que ácidos como HCl e HNO3 são conhecidos como monoácidos. Mono porque ioniza um hidrogênio. Os ácidos como H2CO3 e H2SO4, por exemplo, que possuem dois hidrogênios ionizáveis, são chamados de diácidos. Ácidos como H3PO4 e H3BO3 são triácidos, porque ioniza 3 hidrogênios. E ácido como H4P2O7, por exemplo, é um tetrácido, uma vez que ioniza 4 hidrogênios. Agora, vale ressaltar um caso específico. Observe aqui um exemplo do ácido fosfórico, que possui 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. Observe que os hidrogênios estão na periferia da molécula, na parte mais externa. Agora, eu trago para vocês um outro exemplo, que é um derivado do ácido fosfórico, que é o ácido fosforoso, que possui um oxigênio a menos, mas mantém a quantidade de hidrogênios que existia no ácido fosfórico. Agora, observe que um desses hidrogênios está ligado diretamente ao centro. Esse hidrogênio que está ligado ao átomo central não ioniza. Mesmo o ácido fosforoso possuindo 3 hidrogênios, mas apenas 2 ioniza, então ele é classificado como diácido. Cuidado com isso, pessoal, às vezes pega. Tem também mais um exemplo, que é o ácido hipofosforoso, que possui 2 hidrogênios ligados diretamente ao tronco da forma, ligados no centro. Então, nós temos aqui apenas um hidrogênio ionizável. Por isso que o ácido hipofosforoso é classificado como monoácido. Agora, vamos ver as bases. A dissociação iônica das bases. Olha, tenho aqui também mais 3 exemplos. E veja que no primeiro deles, o KOH, que é também conhecido como hidróxido de potássio, está sendo dissolvido na água e aí formou o íon H. E aí formou o íon K+ e o íon OH-. Essa formação desses íons se dá pela dissociação do potássio com o íon hidroxila. Veja que os dois se separam, o íon hidroxila captura um elétron do potássio e o potássio fica assim como um cátion, só a carga positiva, uma vez que ele perdeu o elétron. No segundo exemplo, nós temos aqui o hidróxido de cálcio. Veja que ocorre a separação do cálcio com 2 íons hidroxilas. Por isso que vão formar aqui no finalzinho 2 íons OH-. E o cálcio, que perdeu um elétron para cada um desses 2 íons hidroxilas, o cálcio vai ficar com 2 cargas positivas. De forma semelhante, ocorre também com o hidróxido de alumínio, no terceiro exemplo. Veja que ocorre a separação do alumínio dos 3 íons hidroxilas. Se tem 3 íons hidroxilas, aqui no final vai ter 3 OH-. E o alumínio, que perdeu um elétron para cada um dos 3 íons hidroxilas, ficará com 3 cargas positivas. Bases como NaOH e KOH são monobases, uma vez que forma apenas um íon OH- cada. Bases como CaOH2 e FeOH2 são dibases, porque formam 2 íons hidroxilas. E AlOH3 e FeOH3, por exemplo, são classificados como tribases, uma vez que dissocia 3 íons hidróxidos. Vamos ver também o grau de ionização, que é muito importante. Veja, pessoal, o grau de ionização é um valor que a gente calcula dividindo o número de moléculas que foram ionizadas pela quantidade de moléculas que foram dissolvidas. Geralmente, esse valor é decimal e a gente multiplica por 100, transformando assim em uma porcentagem. E dessa forma, a gente pode montar uma tabela, conforme vocês veem aqui, e aí nós temos a seguinte classificação. Quando esse grau de ionização é superior a 50%, o ácido é classificado como forte. Quer dizer que das moléculas dissolvidas, muitas se ionizam. Quando esse valor de alfa, ou do grau de ionização, ficar entre 5% e 50%, ele é classificado como ácido moderado. E quando dessas moléculas dissolvidas apenas uma quantidade muito pequena se ioniza, o valor desse grau de ionização vai ficar abaixo de 5%, classificando assim como um ácido fraco.
Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula trago a correção para vocês. Até lá, pessoal. Tchau!